Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Suzy Rancher Ping. Meu nome é João Lucas e eu queria conversar um pouco hoje sobre tecnologias de storage em ambientes Cloud Native. Além disso, eu queria falar um pouquinho sobre o Longhorn e como ele pode ser uma solução open source a facilitar esse processo de migração de um storage tradicional, legado, para um storage Cloud Native. Quais são as suas tecnologias, como a gente implementa, como funciona a sua arquitetura básica, a gente vai conversar um pouquinho disso tudo aqui hoje, beleza? Antes de começar o conteúdo, queria pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e compartilharem com quem vocês acham que vão curtir esse conteúdo. E comentar aqui embaixo também sobre o que vocês querem ver a gente falar futuramente, beleza? Então, acompanhe aí. Antes de mais nada, eu queria começar perguntando na seguinte pergunta, né? Como adaptar seu storage em um mundo de aplicações Cloud Native, né? Hoje tá todo mundo fazendo essa movimentação para nuvem, tá todo mundo fazendo essa movimentação para containers, fazendo toda essa etapa de rearquitetura de aplicações, você está saindo daquele modelo de arquitetura monolítica, né, e movendo para arquiteturas de microserviços. E uma pergunta que precisa surgir, né, o que eventualmente vai surgir de qualquer forma e o storage? Né? Como que eu vou persistir meus dados? Então, por muito tempo a gente pensou que ali nessa arquitetura de Kubernetes, a gente só poderia rodar aplicações stateless, né? São aplicações que não precisam persistir dados. São aplicações que você sobe ali o seu pod, ele vai servir, ele vai rodar um workload, uma página web, né? Ele vai processar alguma coisa ali e não vai persistir esses dados em lugar nenhum. Isso é um pensamento natural, porque pods, né, quando você tem uma arquitetura de Kubernetes, você tem pods rodando ali nessa arquitetura e esses pods são efêmeros, né? Eles são deletados à torta e à direito, você perde eles em segundos, mas eles são recriados logo em seguida. Então, você não tinha essa preocupação ainda de como persistir esses dados, né? Mas, naturalmente, quando você vai tendo cada vez mais aplicações que precisam persistir dados, que precisam guardar dados, que possuem databases, né, que precisam guardar de alguma forma informações, você tem que começar a pensar no storage. Então, assim, como que eu vou adaptar o meu storage legado ali, aquele meu storage que geralmente é uma estrutura grande, né, quando a gente pensa assim, e como que eu vou adaptar isso para um mundo cloud native, né? O que que eu vou fazer nessa situação? Então, os principais desafios, né, quando a gente conversa sobre Cloud Native Storage, é que o storage tradicional ele tem muitas limitações, né? Tanto de localidade como também de infraestrutura, né? Tecnologias de storage de legado não levam em consideração que tipo de aplicação está utilizando aquele storage. Então, em que sentido, né? Você tem aplicações rodando ali e por algum motivo essas aplicações precisam escalar aquele storage, aquele volume. Elas não têm noção disso, né? Elas não têm conhecimento, eles não têm a inteligência para entender que tem uma aplicação pedindo por mais storage, por exemplo. E quando a gente começa a utilizar Kubernetes, isso se torna muito interessante, né? Porque o Kubernetes possui interfaces que permitem a aplicação e storage se comunicarem de uma forma que, se a aplicação escalar e precisar de mais storage, ela vai aumentar. Então o storage vai pegar, vai entender essa requisição lá do seu pod em Kubernetes e vai provisionar mais infraestrutura de storage para essa aplicação. Então, isso é ser app-aware, né? Então, além disso, você tem a situação se você precisar fazer algum tipo de replicação, né, alguma tarefa nesse storage, geralmente demora muito, porque você precisa fazer uma recuperação de dados, às vezes, do data store inteiro. Né? E quando você trabalha com Kubernetes, você pode fazer uma recuperação de dados ali de pods ou volumes pontuais, que é bem direto, bem mais rápido e prático. E aí, isso nos leva a uma comparação, né? Como que seria comparar um storage legado com storage cloud native, né? Hoje a gente tem várias tecnologias de storage cloud native, e uma comparação bem pertinente seria essa, de câmera DSLR com iPhone, né? Uma câmera DSLR sendo como um storage tradicional, né? E uma câmera DSLR, ela é a câmera que você consegue tirar fotos de qualidades excelentes, né? Isso não tem como negar. Você possui lentes de todos os tamanhos para tirar fotos de mais diversos tipos de ambientes, iluminações diferentes, mas exige que você tenha todo um aparato, né, para você carregar. Então você precisa levar a câmera, você precisa levar as baterias, você precisa levar as suas lentes, você precisa levar o seu tripé, né? Então eu tava até comentando um dia desses com um amigo, ele viu um pássaro perto da casa dele, ele queria tirar uma foto desses pássaros, e aí só o tempo dele pegar a câmera, botar a lente e botar o tripé, o pássaro já tinha voado.
Então, assim, sendo que se você pegar ali o seu celular que está ali no seu bolso, rapidamente você consegue tirar, apertar e tirar uma foto. Então a comparação que a gente faz é essa, né? O storage legado sendo uma câmera DSLR com a potência, né? Com toda essa qualidade que não tem como a gente questionar, porque é verdade. E um iPhone, né? Um simples iPhone. O iPhone, ele tá o tempo todo ali no seu bolso, você consegue tirar foto a qualquer momento. A qualidade é boa, né? A qualidade é aceitável, não é a mesma de uma câmera, mas é uma qualidade boa. Então, esse seria o tipo de comparação, né? O storage Cloud Native sendo um iPhone, ele consegue tirar um snapshot ali do seu pod, do seu volume, num dado momento, depois recuperar esse snapshot com facilidade. Então, assim, a câmera DSLR é algo mais pesado, que tem uma qualidade melhor, e o iPhone é algo mais simples, né? Algo que te dá uma qualidade aceitável, mas que está ali acessível a todo momento. É assim que a gente faz essa comparação hoje entre storage tradicionais e storages cloud native, né? E por que é importante a gente começar a falar sobre storage persistente, né, em tecnologias cloud native? Que nem eu fiz a pesquisa ali no começo, né? Eu perguntei como vocês rodam as aplicações em containers hoje de vocês, de forma stateful, de forma stateless ou ambos. E a Cloud Native Foundation, né, ela faz todo ano um questionário para várias empresas e para a comunidade sobre tecnologias Cloud Native. E nesse primeiro aqui, eu vou começar aqui por esse gráfico, né? Esse gráfico aqui que está em azul, meio roxo, ele perguntou: você roda aplicações stateful em containers? E 55% dos participantes dessa pesquisa responderam sim, que rodam e em produção. Então, né, você tem hoje aplicações stateful rodando em produção hoje. E aí você tem um tamanho, uma quantidade de pessoas ali menor, né, mais ou menos ali metade, né, que falou, mais da metade, né, falou não, só roda aplicações stateless. Então a gente está tendo essa tendência de crescimento, né, inclusive no ambiente de produção, de aplicações stateful rodando em containers, e que você precisa persistir esses dados de alguma forma. Por isso é importante a gente conversar sobre storage, né, ou no âmbito de containers. Existe hoje, então, essa necessidade de aplicações stateful rodando em containers, e os dados, né, eles precisam estar disponíveis onde quer que você esteja rodando. E essa é uma tendência que só vai crescer cada vez mais. Outra pesquisa do Cloud Native, essa que está logo em cima dos gráficos, né, do gráfico em roxo, ela concluiu que containers em produção pularam 300% desde a primeira pesquisa do Cloud Native Foundation. Então, assim, você está tendo um crescimento muito grande, você está tendo um boom mesmo de aplicações rodando em containers. Então, é importante, sim, começar a pensar em storage. Não só em como você vai rodar, ou em como vai ser feito, mas é importante pensar em storage também. Bom, e aí eu queria mostrar um pouquinho aqui para vocês da arquitetura SUSE Rancher hoje, né, e sobre o que a gente vai conversar. O Longhorn, onde ele se encontra, né, em meio a toda essa tecnologia Rancher que a gente tem aqui dentro hoje. O Longhorn, ele se encontra na parte de Container Storage, e esse serviço, né, Longhorn, ele consegue ser instalado dentro, a partir da interface gráfica Rancher. Então, se você já está rodando o seu Rancher, mesmo o Community, por exemplo, você consegue testar o Longhorn, você consegue utilizar o Longhorn. E ele já está lá dentro como Helm Chart. Ele é como se fosse um pacote ali que você vai entrar na sua loja da Rancher, né, no seu marketplace, e vai instalar com um clique. Um simples clique que você vai instalar no seu cluster Kubernetes e você vai ter ali toda a interface gráfica que eu vou mostrar para vocês em breve. Então, em meio a todas essas tecnologias que a Rancher possui dentro, né, por exemplo, monitoramento com Prometheus e Grafana, gerenciador de Helm Charts, né, utilizando Helm, toda a parte, por exemplo, de expor logs utilizando Fluentd, Service Mesh com Istio, você consegue fazer tudo isso hoje, né, então você tem todas essas ferramentas open source que são consolidadas hoje já na comunidade e também em ambientes empresariais e do setor público. E o Longhorn ele está nesse meio, né, como uma tecnologia nossa que foi produzida pelo time da Rancher, mas também é uma tecnologia open source que inclusive foi doada para a CNCF e que está aqui dentro, e você consegue instalar ele facilmente com um simples clique. Você consegue instalar no seu cluster. Então, o que é o Longhorn, né? Como que o Longhorn pode ajudar, pode ser uma possível solução para essa questão que eu fiz no começo, né? Como adaptar seu storage em um mundo de aplicações cloud native, né? Então, o Longhorn, ele é uma tecnologia de block storage, né? Um storage de blocos, definido por software para Kubernetes. Então, ele é SDS, né? Ele é um Software Defined Storage, só que ele roda em Kubernetes, a infraestrutura que ele roda é Kubernetes, e ele serve para aplicações que estão rodando em Kubernetes. Esse aqui é o foco dele. No final das contas, o Longhorn vão ser vários pods, né? Você vai ter vários pods rodando ali no cluster, então por isso que ele é um software para Kubernetes que roda em Kubernetes. Ele, da mesma forma com outras tecnologias de storage já conhecidas, né?
ele também tem alta disponibilidade. Você consegue, por exemplo, criar um data store e guardar ali backups do seu cluster para depois, em caso de disaster recovery, você recuperar esses dados e subir esse seu cluster de novo. Ele é leve, ele é muito confiável, fácil de usar. Como eu falei, você consegue, a partir da interface do Rancher, instalar o Longhorn e já utilizar ele no seu cluster para suas aplicações. Você pode persistir esses volumes, né? Qualquer cluster Kubernetes, não precisa ser no cluster, um cluster criado com SUSE, com RKE da Rancher, né? Se você possui um Kubernetes rodando que seja certificado pela CNCF, você consegue criar esses volumes lá dentro utilizando o Longhorn. Ele é um storage agnóstico, né? Então você pode ter qualquer file system do tipo ext4 ali rodando nos seus nós, né, que compõem o seu cluster, e você vai conseguir criar facilmente esses volumes com Longhorn sem problema algum. Além disso, ele é compatível com o protocolo NFS, com S3, para fazer backup storage. Então, eu posso programar backups recorrentes do meu cluster, dos meus clusters, e guardar lá no S3 da Amazon, deixar ele guardadinho. Eu posso fazer isso também com o Mini.io. Eu posso configurar para guardar esses backups no Mini.io, utilizando S3. Ou também, se eu possuir uma área NFS, eu consigo conectar o Longhorn com essa área facilmente e guardar os meus dados de backup lá numa boa. E, né, por último, mas não menos importante, ele é uma tecnologia open source e também mantido pela CNCF, beleza? Essa aqui é a arquitetura do Longhorn, como que ele é, né, como que ele roda hoje. Então, como eu havia dito, ele é uma tecnologia baseada em Kubernetes, então você possui vários pods, que, por exemplo, eu possuo aqui nessa imagem pod 1, 2 e 3, e eu estou rodando uma aplicação, suponha que seja um simples WordPress. Estou rodando um WordPress, tenho 3 pods que servem para esse WordPress e existe um volume Kubernetes montado ali dentro para persistir dados dentro desse pod. Então é bem simples. Então a aplicação web, essa aplicação web ela escreve um volume, né, que está montado no meu pod ali que está rodando no Kubernetes. E aí eu possuo aqui esse engine, né, que é o Longhorn Engine, que também é um pod que roda no meu cluster, né? Esse engine, esse Longhorn Engine, ele é responsável por fazer a interconexão entre o volume de fato que está rodando lá nesse pod, desse meu aplicação web, e o volume de fato, né, que está rodando ali na minha camada física, que no caso é no meu nó. Então eu tenho aqui embaixo o meu nó 1 e o meu nó 2. Eles possuem vários SSDs que estão servindo como storage aqui, né? E aí, nesses nós, além de rodar todo o aparato do Kubernetes, todas as aplicações, eu também estou rodando os meus containers do Longhorn. Então, por exemplo, eu tenho esse meu volume, né, que está montado nos pods, e o engine, o Longhorn Engine, ele vai fazer a interconexão entre esses volumes e o que está rodando em cada nó. Então, você possui ali várias réplicas para você justamente fazer essa questão de alta disponibilidade que a gente conversou já. Então, você vai ter várias réplicas de volume. No caso aqui, eu possuo 2 réplicas para cada volume, né? Se você olhar aqui na imagem, você vai conseguir ver que eu tenho um volume aqui do pod 1. E o engine, ele está fazendo a interface entre uma réplica aqui e outra réplica aqui. E aí o pod 2, ele tem outro Longhorn Engine, que está servindo outras 2 réplicas aqui. Então, para cada volume montado num pod, eu tenho 2 réplicas justamente para manter alta disponibilidade. E essas réplicas acessam áreas físicas de memória, né? De memória mesmo, no caso são SSDs, que estão rodando ali nos meus nós que compõem o meu cluster de Kubernetes. Então, esse é o funcionamento básico do Longhorn, né? Da arquitetura dele. Repare que essas réplicas você pode controlar, você pode aumentar esse número de réplicas, você pode diminuir esse número de réplicas, mas é importante você sempre levar em consideração, né, o fato de que se uma réplica morrer, você vai ter o dado ali o dado ali recuperável na segunda réplica, na terceira, quarta réplica que está criado. Então você vai ter sempre alta disponibilidade com seus volumes, beleza? E aí, vamos ver aqui, passando aqui para frente, outro exemplo de caso de uso, imagine que eu queira configurar um backup store, ou seja, eu possuo 2 clusters Kubernetes, um que está rodando ali na minha região A, imagina que eu estou rodando na minha Amazon, eu tenho na minha região A um cluster de Kubernetes que ele é o ativo, ele está rodando, servindo todas as minhas aplicações, os meus serviços, e eu possuo um cluster na minha região B, que ele está ali de forma passiva. Então, como que eu posso fazer backups incrementais desse meu cluster na região A? E em caso de perda do meu Kubernetes cluster aqui A, eu possa já ativar o meu B e né, ter os dados que eu tinha no A já nesse B. Como que eu faço essa parte de disaster recovery, né? Esse cenário de disaster recovery. O que acontece? Eu posso configurar um backup store aqui no meio. No caso é esse S3 aqui.
eu imagino que seja um S3 na própria Amazon mesmo, eu criei uma área lá e ele está servindo de backup store para mim. E aí o que eu faço? Basicamente eu vou conectar esse meu cluster A nesse meu backup store usando o Longhorn, e aí eu vou programar backups contínuos. Então eu vou estar sempre enviando deltas, né, para esse meu volume, para esse meu storage externo. Ele vai estar ali sempre enviando deltas, né, qualquer pequena variação no meu cluster da região A, ele está enviando para esse backup store que está guardando isso. Passivamente, esse meu cluster B aqui, ele vai estar obtendo esses dados, ele vai estar pegando, né, esses dados que estão lá no Backup Store e salvando aqui no cluster. Ele está pegando passivamente as réplicas desse snapshot do meu cluster A e aplicando aqui no meu cluster da região B. Então, assim, se houver uma falha, por algum momento aconteceu uma falha, caiu um raio no cluster A, apagou tudo na minha região A. Como que eu vou recuperar o meu cluster aqui na região B? Você vai sincronizar com o último backup, que está aqui no meu Backup Store, e ele vai se tornar o cluster ativo. O tempo de recuperação vai ser muito rápido, porque a diferença entre o cluster B e A vai ser muito pouca, né? Porque ele estava ali o tempo todo passivamente pegando os backups incrementais que estavam aqui no meu Backup Store. Então, rapidamente você vai ter uma recuperação de dados, né, no caso de disaster, você vai ter uma recuperação de dados bem rápida nesse meu cluster da região B. Então aqui é um outro caso de uso que o Longhorn pode ser útil. Bom, eu queria mostrar um pouquinho para vocês agora da interface do Longhorn. Eu vou compartilhar minha janela aqui com vocês. Eu queria pedir para vocês que eu vou compartilhar minha janela, vai aparecer aí na interface do onde vocês estão assistindo, vai aparecer um outro quadradinho, e aí tem como vocês expandirem esse quadrado, deixar em full screen, do jeito que vocês acharem menor. Mas eu acho que ele vai aparecer pequeno, aí tem como vocês esticarem ele. Deixa eu pegar aqui. Então, eu tô aqui no meu Rancher, né? É a minha interface Rancher. Eu tô rodando essa interface no meu cluster mesmo. Eu tenho um cluster aqui local e eu tenho um cluster downstream. E aí eu tô rodando a minha própria infraestrutura, ele. E aí eu queria mostrar para vocês como seria uma instalação do Longhorn, né? Como a gente faria essa parte do Longhorn. E como que a gente consegue fazer, por exemplo, subir uma aplicação, né? Tem uma aplicação rodando ali, no meu caso vai ser um WordPress. Como que eu posso recuperar dados em caso de perda ali dos meus pods, para a gente mostrar a persistência e umas outras coisinhas a mais. Então, beleza, eu tenho aqui minha interface do Rancher. Deixa eu só confirmar se vocês estão conseguindo enxergar tranquilo. Só um momento. Abri uma janelinha para vocês. Vocês podem esticar essa janelinha aí à vontade, podem aumentar ela, do jeito que ficar melhor para vocês. Tá, beleza. Então, seguinte. Vou entrar aqui nesse meu cluster local. Tem algumas informações aqui e eu vou mudar a visão dele para esse Cluster Explorer, beleza? Então ele é um cluster composto de 3 nós. Você tem 3 nós rodando aqui. Você está vendo aqui a gente possui o Kubernetes 1.20 rodando, esse cluster já está pronto. E aí, para você subir o Longhorn num cluster utilizando o Rancher, é muito simples. Eu posso vir aqui no Marketplace e simplesmente instalar o Helm chart dele. Então, basicamente, eu vim aqui, Longhorn, e cliquei aqui em Install. No meu caso, está Upgrade porque eu já instalei ele. Para adiantar a nossa demo aqui, eu já deixei instalado para não ter que esperar ele baixar as imagens e instalar agora. Então, basicamente, eu instalei o Longhorn. Na hora que ele terminar de instalar, ele vai abrir uma nova aba aqui para você, Longhorn, e aí eu já consigo acessar a interface gráfica dele. Então, por exemplo, eu possuo aqui a minha interface do Longhorn. Eu tenho 2 volumes aqui que estão criados já, possuo 3 nós. E beleza. Posso listar algumas coisas aqui, né? Como os nós que compõem o meu cluster. Então, o Longhorn, basicamente, ele está provisionando, ele está utilizando os nós de Kubernetes mesmo, que compõem o meu cluster, para guardar esses dados. Então, eu estou guardando aqui, no caso, eu estou servindo de storage, né? Utilizando o próprio espaço em disco dos meus nós de Kubernetes para servir, para persistir dados do que estiver rodando ali no meu cluster de Kubernetes. Então eu tenho aqui 3 nós que estão com estado ready. Então eu consigo subir e fazer e mostrar por exemplo, um pod vai guardar dados aqui nessas áreas que estão que compõem, né, esses nós. E aí, algo interessante para mostrar aqui para vocês, e que é um conceito legal da gente conversar, antes de mostrar mais alguns detalhes, é que o Longhorn, né, na hora que ele é deployado, ele cria um objeto de Kubernetes chamado Storage Class. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí eu queria mostrar para vocês, queria voltar aqui só um momentinho, antes da gente começar, mostrar mais 3 conceitos que vai ser importante aqui para a gente, que eu estou mostrando agora no slide, eu voltei aqui para o slide.
Deixa eu só colocar aqui. Tenho esses 3 slides. Esse aqui é um ponto importante para a gente entender. Acho que ele não. Agora foi. Eu tenho o Persistent Volume, né? Eu tenho o Persistent Volume Claim e eu tenho o Storage Class. O Persistent Volume, um PV, que a gente chama dentro do Kubernetes, basicamente ele é uma fatia de storage persistente dentro do cluster de Kubernetes. Então é como se eu tivesse um pedaço de storage ali que eu tirei de algum lugar e estou deixando ele disponível para alguma aplicação consumir esse storage e guardar dados lá dentro. E aí, por exemplo, eu tenho aqui embaixo o Persistent Volume Claim, PVC. Basicamente, ele é um pedido de área no storage. Então, uma aplicação que está rodando no meu cluster, ele vai criar um objeto do tipo PVC, que é um claim, é um pedido, pedindo alguma área no storage para guardar dados. E por último, a gente tem um storage class. O storage class ele permite que tudo que eu subir no meu cluster ali ou no meu namespace, ele possa pegar um pedacinho do storage para ele automaticamente, sem eu precisar fazer nenhuma interferência, sem que o responsável pelo TI, né, precise fazer qualquer interferência. Rapidamente ele consegue, a aplicação sobe e ele já consegue pegar uma área ali no storage rapidamente. Então o Longhorn, quando ele é criado, como eu mostrei lá que eu instalei ele, né? Ele cria um storage class chamado Longhorn, que é esse que está mostrando aqui no compartilhamento de tela. Esse Longhorn é um storage class que tudo que subir aqui nesse meu cluster, ele vai disponibilizar um pedacinho de storage que está disponível ali para essa aplicação, dependendo do tanto que a aplicação pedir. Né? Então, basicamente, é assim que funciona. Eu possuo na imagem aqui do slide, né? Eu tenho um Container Storage Interface, que é um plugin, né? No caso, o Longhorn está provendo um CSI, um plugin, que cria um storage class, né? E esse storage class, ele está conectado a um persistent volume, que é um volume ali que, no caso, esse volume ele é composto pelos meus 3 nós de Kubernetes que eu mostrei para vocês. E aí um PVC, que é um Persistent Volume Claim, ele vai pedir um volume para o Persistent Volume, e aí esse volume vai ser disponibilizado para o pod. Então o pod vai ter o seu volume bonitinho ali para guardar dados, para consumir da maneira que for necessário. Então, voltando aqui para a minha demo, né? Voltando para o Rancher, vocês podem mudar a janelinha de vocês. Eu estou aqui com o meu storage class Longhorn. Ou seja, tudo que eu subir aqui no meu cluster vai pedir para esse meu Longhorn aqui, para esse storage class, um pedaço de volume, se for necessário. Então, eu tenho alguns serviços rodando aqui, que eu subi. Eu subi um WordPress básico, não tem nada demais rodando nele. E eu queria só mostrar para vocês esse serviço. Eu queria mostrar para vocês que ele ele tem um PVC atrelado dentro dele. Então eu estou aqui listando os meus serviços, eu vou clicar desse do WordPress e vou mostrar o YAML dele aqui para vocês. Se vocês olharem aqui no caso rapidinho, não é aqui. Deixa eu abrir aqui os pods dele. Só um momento. Pods. Aqui, eu tenho esse pod aqui do WordPress que está rodando já no meu cluster. Deixa eu mostrar um pouco do YAML dele e mostrar que tem um PVC, que ele está pedindo por um pedaço de storage, né? E aí, se você olhar aqui, ele está fazendo um request por uma área de, esse aqui na verdade é a memória RAM dele, né? Mas eu quero pegar o de disco. Vou mostrar para vocês o volume claim dele. Deixa eu ver se ele está colocando aqui. Aqui. Olha aqui. Ele tem um persistent volume claim, né? Esse meu pod, e ele está pedindo, ou seja, na hora que esse pod subiu, ele pediu para o meu Kubernetes, tem algum storage class aí disponível? E aí o Kubernetes vai mostrar para ele que existe o Longhorn, aquele storage class, e aí ele vai conseguir criar o volume lá na interface do Longhorn, que nem eu mostrei para vocês. Então, basicamente é isso. Eu subi um serviço de web, um serviço de WordPress, e aí o WordPress, na hora que ele subiu, ele pediu um pedaço no storage. E aí eu subi esse serviço aqui, ó, um blogzinho simples, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. Como ele já está montado aqui no meu Longhorn, e inclusive eu posso mostrar isso aqui nos meus volumes, né? Isso aqui não fui eu que criei na mão, automaticamente na hora que o serviço subiu, ele criou esses 2 volumes, um para o WordPress, que é o próprio serviço aqui, o meu front-end, e esse aqui de baixo é o MariaDB.
ele é o database, né, onde eu estou persistindo os dados. Então, eu tenho esses dois aqui, esses dois volumes criados no meu Longhorn, eles foram criados automaticamente utilizando o storage class, e aí eu queria fazer uma edição aqui nesse meu WordPress, aí a gente vai matar esse pod e a gente vai ver se ele vai persistir esses dados, porque eles estão montados aqui, né, é para persistir. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui, vamos criar um novo post. Vamos colocar aqui, teste Longhorn. A gente pode colocar qualquer outra coisa aqui. Webinar. Beleza. Vamos publicar esse post. Foi. Vamos dar um view aqui. Tá aqui. Beleza, né? E aí o que a gente vai fazer? Vamos matar esse pod do meu WordPress. Vamos ver o que vai acontecer. Tem aqui o meu WordPress que já está rodando. Vou matar ele. E aí, eu perdi acesso aqui. Eu matei o meu pod, ele está carregando aqui, mas ele já não está tendo acesso ao WordPress. Vamos ver. É muito rápido, né? Talvez ele já tenha. Não, ele ainda está criando. Mas ó, deu pau. Caiu o meu serviço. E aí, o que aconteceu? Vocês podem olhar aqui que no meu volume, ele perdeu por um momento a conexão com o pod, porque o pod morreu, mas agora ele já foi criado outro. Isso aqui o próprio Kubernetes fez, né? Porque como eu tenho um serviço, né, que subiu esse WordPress, ele está persistindo nesse serviço. Então, se eu matar os pods, naturalmente o Kubernetes vai tentar manter esse serviço. Então, ele vai subir mais 2 pods para manter o serviço. E aí ele está aqui, é isso que ele está fazendo aqui agora. Ele está criando esses novos pods. E aí o Longhorn está fazendo a mesma coisa. O meu volume está bonitinho. Eu matei o pod, o volume continuou lá numa boa. E aí, quando eu subo esses novos pods, que o próprio Kubernetes cria, ele vai conectar esses pods novos com os meus volumes que já haviam sido criados anteriormente. Tá? Então, vamos esperar ele subir. Os nossos pods subirem de novo. Esperar ele aparecer com o status ready aqui, né? Ó, ele subiu já o MariaDB. Falta agora subir só o WordPress mesmo. Quando ele termina de subir aqui, outra coisa interessante para a gente mostrar é na interface do Rancher ter como você vê os volumes, né? São esses mesmos 2 volumes aqui que estão no Longhorn. E você tem o Storage Class, né? E você tem também o PVC, o pedido de volume. E aí você tem os dois aqui, ó, tanto do WordPress, ou do MariaDB, quanto do WordPress. É o pedido de volume. Esse pedido de volume, ele tem, por exemplo, quanto que eu quero de capacidade. Não significa que ele vai usar isso tudo, né? Que no caso você tem 8 GB e 10 GB, mas eles não estão usando isso no momento. No momento eles estão utilizando que eu estou mostrando agora no slide, eu voltei aqui para o slide. Esse aqui é um ponto importante para a gente entender. Acho que ele não. Agora foi. Eu tenho o Persistent Volume, né? Eu tenho o Persistent Volume Claim e eu tenho o Storage Class. O Persistent Volume, um PV, que a gente chama dentro do Kubernetes, basicamente ele é uma fatia de storage persistente dentro do cluster de Kubernetes. Então é como se eu tivesse um pedaço de storage ali que eu tirei de algum lugar e estou deixando ele disponível para alguma aplicação consumir esse storage e guardar dados lá dentro. E aí, por exemplo, eu tenho aqui embaixo o Persistent Volume Claim, PVC. Basicamente, ele é um pedido de área no storage. Então, uma aplicação que está rodando no meu cluster, ele vai criar um objeto do tipo PVC, que é um claim, é um pedido, pedindo alguma área no storage para guardar dados. E por último, a gente tem um storage class. O storage class, ele permite que tudo que eu subir no meu cluster ali, ou no meu namespace, ele possa pegar um pedacinho do storage para ele automaticamente, sem eu precisar fazer nenhuma interferência, sem que o responsável pelo TI, né, precise fazer qualquer interferência. Rapidamente ele consegue, a aplicação sobe e ele já consegue pegar uma área ali no storage rapidamente. Então o Longhorn, quando ele é criado, como eu mostrei lá que eu instalei ele, né, ele cria um storage class chamado Longhorn, que é esse que está mostrando aqui no compartilhamento de tela. Esse Longhorn é um storage class que tudo que subir aqui nesse meu cluster, ele vai disponibilizar um pedacinho de storage que está disponível ali para essa aplicação, dependendo do tanto que a aplicação... voltando aqui para a minha demo, né? Voltando para o Rancher, vocês podem mudar a janelinha de vocês. Eu estou aqui com o meu storage class Longhorn. Ou seja, tudo que eu subir aqui no meu cluster
vai pedir para esse meu Longhorn aqui, para esse storage class, um pedaço de volume, se for necessário. Então, eu tenho alguns serviços rodando aqui, que eu subi. Eu subi um WordPress básico, não tem nada demais rodando nele. E eu queria só mostrar para vocês esse serviço. Eu queria mostrar para vocês que ele tem um PVC atrelado dentro dele. Então eu estou aqui listando os meus serviços. Eu vou clicar desse do WordPress e vou mostrar o YAML dele aqui para vocês. Se vocês olharem aqui no caso rapidinho, não é aqui. Deixa eu abrir aqui os pods dele. Só um momento. Pods. Aqui, eu tenho esse pod aqui do WordPress que está rodando já no meu cluster. Deixa eu mostrar um pouco do YAML dele e mostrar que tem um PVC, que ele está pedindo por um pedaço de storage, né? E aí, se você olhar aqui, ele está fazendo um request por uma área de, esse aqui na verdade é a memória RAM dele, né? Mas eu quero pegar o de disco. Vou mostrar para vocês o volume claim dele. Deixa eu ver se ele está colocando aqui. Aqui. Olha aqui. Ele tem um persistent volume claim, né? Esse meu pod. E ele está pedindo, ou seja, na hora que esse pod subiu, ele pediu para o meu Kubernetes, tem algum storage class aí disponível? E aí o Kubernetes vai mostrar para ele que existe o Longhorn, aquele storage class, e aí ele vai conseguir criar o volume lá na interface do Longhorn, que nem eu mostrei para vocês. Então, basicamente é isso. Eu subi um serviço de de WordPress, e aí o WordPress, na hora que ele subiu, ele pediu um pedaço no storage. E aí eu subi esse serviço aqui, ó, um blogzinho simples, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. Como ele já está montado aqui no meu Longhorn, e inclusive eu posso mostrar isso aqui nos meus volumes, né? Isso aqui não fui eu que criei na mão, automaticamente na hora que o serviço subiu, ele criou esses dois volumes, um para o WordPress, que é o próprio serviço, aqui o meu front-end, e esse aqui de baixo é o MariaDB, ele é o database, né, onde eu estou persistindo os dados. Então, eu tenho esses dois volumes criados no meu Longhorn, eles foram criados automaticamente utilizando o Storage Class, e aí eu queria fazer uma edição aqui nesse meu WordPress, aí a gente vai matar esse pod e a gente vai ver se ele vai persistir esses dados, porque eles estão montados aqui, né, é para persistir. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui, vamos criar um novo post. Vamos colocar aqui, teste Longhorn. A gente pode colocar qualquer outra coisa aqui. Webinar. Beleza. Vamos publicar esse post. Foi. Vamos dar um view aqui. Tá aqui. Beleza, né? E aí o que a gente vai fazer? Vamos matar esse pod do meu WordPress. Vamos ver o que vai acontecer. Tem aqui o meu WordPress que já está rodando. Vou matar ele. E aí, eu perdi acesso aqui. Eu matei o meu pod, ele está carregando aqui, mas ele já não está tendo acesso ao WordPress. Vamos ver. É muito rápido, né? Talvez ele já tenha... Não, ele ainda está criando. Mas, ó, deu pau. Caiu o meu serviço. E aí, o que aconteceu? Vocês podem olhar aqui que no meu volume, ele perdeu por um momento a conexão com o pod, porque o pod morreu, mas agora ele já foi criado outro. Isso aqui o próprio Kubernetes fez, né? Porque como eu tenho um serviço, né, que subiu esse WordPress, ele está persistindo nesse serviço. Então, se eu matar os pods, naturalmente o Kubernetes vai tentar manter esse serviço. Então, ele vai subir mais 2 pods para manter o serviço. E aí ele está aqui, é isso que ele está fazendo aqui agora. Ele está criando esses novos pods. E aí o Longhorn está fazendo a mesma coisa. O meu volume está bonitinho. Eu matei o pod, o volume continuou lá numa boa. E aí, quando eu subo esses novos pods, que o próprio Kubernetes cria, ele vai conectar esses pods novos com os meus volumes que já haviam sido criados anteriormente. Tá? Então, vamos esperar ele subir. Os nossos pods subirem de novo. Esperar ele aparecer com o status ready aqui, né? Ó, ele subiu já o MariaDB. Falta agora subir só o WordPress mesmo. Enquanto ele termina de subir aqui, outra coisa interessante para a gente mostrar é na interface do Rancher ter como você vê os volumes, né? São esses mesmos 2 volumes aqui que estão no Longhorn. E você tem o Storage Class, né?
e você tem também o PVC, o pedido de volume. E aí você tem os dois aqui, ó, tanto do WordPress, quanto, ou do MariaDB, quanto do WordPress. É o pedido de volume. Esse pedido de volume, ele tem, por exemplo, quanto que eu quero de capacidade. Não significa que ele vai usar isso tudo, né? Que no caso você tem 8 gigas e 10 gigas, mas eles não estão usando isso no momento. No momento eles estão utilizando bem menos. Acho que a gente pode até olhar aqui no. A gente pode olhar ali depois quanto ele está usando. Mas vamos ver aqui se ele subiu. Se eu voltar aqui para os meus pods, ele já subiu. Vamos dar um. Abrir aqui de novo. Opa. Aí. Persistiram, eu matei o pod, ele perdeu tudo, mas como o volume está criado, ele persistiu os meus dados aqui numa boa. Então eu estou aqui com o post que a gente fez por último aqui, tá? Beleza, outra coisa legal aqui que seria bom a gente ver aqui no Longhorn seria mostrar um pouquinho para vocês de como que a gente pode fazer um backup, né? Então, isso aqui eu estou persistindo esses dados localmente, né? Nos meus nós. Eu posso também persistir esses dados no S3 da Amazon, que foi o que eu fiz aqui. Então, se eu olhar aqui em Settings, vocês vão ver que aqui na parte de backup, eu configurei o seguinte. Eu ativei um job recorrente, né? Isso aqui é obrigatório. Eu preciso fazer esse job sempre que um volume é detached, né? Ele é desafixado de um pod. E eu preciso configurar, qual é o importante aqui? Eu preciso configurar um target, né? Que no caso é onde eu vou guardar os meus dados de backup. No caso, eu configurei um S3 na Amazon. Aqui na minha Amazon eu criei um bucket, né? Do tipo do S3, que é um storage escalável da Amazon. Deixa ele reconectar aqui por enquanto. Mas basicamente eu criei esse bucket e aí eu persisti ele. Eu coloquei ele aqui, o nome do meu bucket e a área dele dentro da Amazon, que é a zona, né? Desculpa, da Amazon, que é o East One. Só para mostrar para vocês aqui, no S3, eu poderia fazer isso também com o Mini.io, uma boa, não tem problema. Mas no caso aqui eu estou utilizando o da Amazon mesmo. Então eu tenho aqui o meu bucket chamado Rancher Backups Calmillion. E aí eu criei esse meu bucket e coloquei ele aqui no meu Longhorn. Referenciei ele aqui. E aí, outra coisa que eu fiz, eu tenho um secret rodando no meu Kubernetes, no meu cluster. Esse secret, ele tem informações, tanto o meu ID da Amazon quanto o meu token de acesso. São, né, as duas credenciais de acesso à Amazon. Eu não vou mostrar ele aqui por razões óbvias, né? Mas ele tá rodando. Eu já criei esse secret, e deixei ele lá no meu cluster prontinho. Eu posso até. Ele fica até bem aqui, ó. Você consegue ver pelo Rancher. Eu tenho os meus secrets aqui. Mas ele tá criado, o meu S3 Amazon. Basicamente são as minhas credenciais. Opa, deixa eu voltar aqui pro. Ele basicamente são as minhas credenciais da Amazon. Eles estão aqui no meu cluster rodando bonitinho. S3. Vamos ver se ele pega aqui. Ah, tá. É porque ele não tá no namespace. Eu criei ele no default aqui. S3, 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 default. Acho que ele tá com. Aqui, S3 Secret. Ele tá rodando aqui, ele tem dois dados, que é o meu Access Key da Amazon e o meu Secret Access Key. Com esses dois dados eu consigo acessar aqui o meu S3 da Amazon e salvar dados. Enfim, configurei isso. Se eu vier aqui na parte de backup, eu consigo listar os backups que eu criei nessa minha área da Amazon. No caso, ele não vai mostrar nenhum, porque, se eu não me engano, eu não configurei nenhum ainda. Então acho que ele vai ficar, é para ele ficar vazio aqui. Não é para ter nada. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na minha parte de volumes, e eu tenho esses meus dois volumes aqui do meu WordPress, e eu posso fazer o schedule de um backup. Então eu posso, por exemplo, selecionar os dois aqui agora e falar create backup. Vamos colocar um label. Acho que não precisa botar um label. A gente poderia colocar um label aqui, se você quiser acompanhar, né? Que tipo de volume é esse, ou algum outro tipo de controle você pode colocar, mas não precisa. Vamos só configurar o backup e configurar o Longhorn para fazer esse backup lá no nosso S3 da Amazon. Esperar ele um pouco. Além de fazer o backup dessa maneira, eu consigo também fazer um schedule de backup, ou seja, eu posso fazer backups recorrentes. Então eu posso vir aqui e configurar na minha parte de backups. Deixa ele voltar aqui.
eu consigo falar para ele fazer um backup de tempos em tempo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, selecionar esse, e botar aqui update schedule, eu consigo criar um schedule de backup. Por exemplo, você vai fazer um backup meia-noite todo dia, não precisa colocar labels, e você tem um tempo de retenção aqui de 20 dias desse backup. Eu consigo salvar, e aí esse backup ele vai ser feito de forma recorrente nesse meu S3 que está configurado, né? E aqui ele, pronto, agora ele está ativado. E eu consigo fazer esse meu backup do meu volume, então sempre eu vou ter ali uma versão guardada. À meia-noite todo dia eu vou ter um backup desse meu volume lá no meu S3 e que eu posso recuperar a qualquer momento. Vamos ver se aqui na Amazon ele atualiza. Ele chegou a criar. Olha, ele criou o Backup Store. E aí eu tenho os meus volumes aqui do Longhorn. Olha, eles já estão criados aqui dentro, tá? E aí, da maneira que eu precisar, eu consigo recuperar isso facilmente aqui dentro, tá? E, deixa eu dar mais uma olhada aqui. A gente consegue, além disso, por exemplo, eu vou entrar nesse meu Longhorn aqui, né? Esse meu volume Longhorn. O volume WordPress, né? Na verdade. E eu consigo ver que ele tem 3 réplicas rodando, né? Não sei se vocês lembram, mas eu possuo várias réplicas no meu cluster. Um em cada nó, no caso aqui, eu configurei para ter três réplicas. E eu consigo também criar snapshots do meu cluster, né? Esses snapshots, eles são fotos ali do estado do meu volume naquele momento. Então eu consigo criar, por exemplo, um agora. Eu consigo tirar um snapshot, como se fosse uma foto, né, do meu volume, em que você tem informações ali de como o volume estava no momento que você tirou esse snapshot. E aí, a partir desse snapshot, você pode criar um backup. Então, eu consigo voltar, eu consigo, por exemplo, reverter, né, o estado do meu volume para um que eu estava antes, ou fazer um backup desse volume aqui, desse snapshot que eu criei agora. Então, por exemplo, esse aqui foi o último que eu criei, eu consigo criar um backup dele, da mesma forma que eu criei agora há pouco, e eu consigo recuperar depois esse no momento que eu achar necessário. Dessa forma, você consegue ter um controle, uma linha do tempo, né? Por exemplo, eu tive um problema na quinta-feira. Eu consigo voltar para o meu backup da quarta? Consigo. Eu estou fazendo diário. Eu consigo voltar para o da terça? Consigo. Entendeu? Então, a ideia é ter essa linha do tempo com vários snapshots. Você pode criar backups, né, desses snapshots e voltar da maneira como for necessária ali na sua situação. Então, eu posso criar aqui, esse aqui é o meu backup recorrente, né, que a gente configurou, e eu consigo criar um backup a partir de qualquer um desses snapshots aqui que eu criei.